Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa, Momentos Espirituais. Hoje, com a alegre presença do nosso amigo José Irmão, nosso amigo João e o Guilherme, aqui na nossa mesa de som. Com a ausência do nosso âncora mestre Marcelo Cesário, que, devido a compromissos profissionais, não estará conosco hoje, a bela voz e o belo pensamento do Marcelo. Um abraço, Marcelo, que esteja conosco aqui em pensamento. Hoje, no programa, nós iremos, como temos feito nos últimos 2 programas, trataremos do primeiro bloco do tema que vem sendo feito semanalmente, que é o tema do Centro Espírita Paulo de Tarso, nas suas 2 unidades, na unidade do Jardim Itália e aqui na Capela. E o tema dessa semana é o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Isso faremos no primeiro bloco, e nos outros demais blocos, 3 blocos, voltaremos ao assunto, né, irmão? Exato. O assunto referente à reencarnação, que é um assunto que, na verdade, não se esgota. Então, nós vamos tentar, colocar ele, não complementá-lo, mas tentar concluir de alguma forma, mas é inesgotável o assunto. Nós Exatamente. Poderíamos ficar falando de reencarnação aí muitos programas, né? É verdade. Porque é um assunto apaixonante, é muito bom, e é o dogma principal, praticamente, da nossa tão bela doutrina espírita. Sem dúvida. Então, vamos no primeiro bloco, falarmos, então, do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Se você puder ler as passagens para nós, por favor, Zé. E Posso, já iniciar sim. nos comentários, né? Tá certo. Muito obrigado. Vamos ver aqui que os irmãos também presentes aqui, se quiserem depois, a gente já vai... Vamos... É item 1 e 2, não? 1, 2 e 9. Então, do segundo item, a gente já pula para o 9 aqui, para lermos, né? E aí, esse capítulo... tá assim, né? É o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, como foi dito. E aí, antes aqui, tem algumas passagens, que conhece-se a árvore pelo fruto, a missão dos profetas, que é uma mini síntese, né? A parte que vai se tratar no capítulo, né? O prodígios dos falsos profetas, não acrediteis em todos os espíritos, instruções dos espíritos, os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Então é isso que vai se tratar o capítulo, né? Então inicia-se reconhece-se a árvore pelo fruto. Aí no primeiro item diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bem
tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha que passagem Lindo, hein? impactante, né, meus irmãos? Muito impactante. E está em Lucas, apóstolo Lucas, capítulo 6, no versículo 43 ao 45, né? No item 2, ele diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós coberto de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, da mesma forma que uma árvore má não pode produzir os bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. São Mateus, capítulo 7, o versículo de 15 ao 20. Olha que interessante, que passagem também impactante, né, Muito Marcos? forte, João, né? que está aqui Palavras conosco fortes também, do nosso né? mestre. Sem dúvida. E aí, depois, nós vamos também observar o item 9, que é os caracteres do verdadeiro profeta, né? Que aí ele diz assim, eu vou ler aqui só a primeira parte, Ótimo, né? Zé. Que ele diz assim: desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se coloca como reformadores e como messias. É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntarei sem dúvida como se pode reconhecê-los. E aí ele vem aqui e fala pra gente toda a passagem. Mas aí, no primeiro item aqui, no segundo, que ele fala da árvore boa e da árvore má, né? Assim como ele fala para guardarmos dos falsos profetas, que também esses não podem, os maus, fazer coisas boas e os ruins fazerem boas coisas. É interessante a gente ver que de fato é a característica de cada um, né? Eu acho que esse é o ponto principal que eu sempre observei bem. No início, vejam só, né? Eu já falei aqui um pouco da minha história, e aí eu quero retomar essa base, se os irmãos me permitirem, porque quando eu estava nessa dúvida sobre a religião, para quem está nos ouvindo aqui e não ouviu os programas que eu falei, eu disse que havia passado por várias religiões, eu senti um certo chamado, aquela inquietude que nós temos, né? E que o Pai sempre toca o nosso coração nesse sentido, né? E aí eu fui estudar, de fato, algumas religiões, irmãos aí que eu agradeço até hoje, porque esses conhecimentos me valem até hoje, mas foi no Espiritismo que, de fato, eu vi que ali eu passei a entender, não só de maneira intelectual, não, eu passei a sentir com o coração, porque eu passei a compreender o amor de Deus, como eu havia dito, né? Tudo fazia sentido da misericórdia do Senhor. Exatamente. Né? Porque, olha só, Marcos, para mim eu falava, como é que Deus pode ser tão bom, né? Se é uma vida só e daí a gente vai ser condenado. De que forma? Mas que bondade é essa, né? Verdade. Tinha tudo essa dúvida. E o Espiritismo, naquela época, hoje, graças a Deus, a gente sente que tem mudado. Mas o Espiritismo tinha essa carga de perseguição, né? Essa carga esse preconceito, né, João? Essa é um desconhecimento, na verdade, né? Um desconhecimento das pessoas, assim, que de fato não conhecem o Espiritismo, né, João e Marcos? E aí as pessoas vão falando, não, isso é coisa do demônio, né? Isso não é coisa do bem, aquela coisa toda. Então, quando você ainda é muito jovem e tem muita ignorância, você acha que você, de repente, né, tá fazendo alguma coisa errada, né? Aquilo... né? E o João, ele vai falar aqui com a gente também,
mas o microfone dele, infelizmente, ainda... Então, Agora sim. mas aquilo que eu vou falar, comigo também, assim, acontecia que eu, quando passava perto ao centro espírita, eu atravessava a rua e ia para o outro lado. Exato, porque começa até a fazer um pouco parte da cultura, né? Assim, aquela coisa, o desconhecimento, a ignorância, né? De você achar como que... era, então, na década de 50, de 60, Exatamente. 30, 40, sei lá eu, quando Olha que interessante, aqui Marcos. no Brasil era até proibido. Exato, eu e o Guilherme, ele passou em casa para me pegar para vir aqui para a rádio. Olha que interessante, Marcos. Só abrindo aqui um parênteses, né? Nós vínhamos ouvindo uma entrevista do Geraldinho Lemos, né, Guilherme? Que ele nos concedeu aqui para a equipe de comunicação do Paulo de Tarso há algum tempo atrás. Faz quanto tempo já? 3 anos atrás. Nós fomos para Itapira, tivemos o prazer de encontrar com ele e tudo. E ele foi falando sobre as histórias. Porque o Guilherme tem um determinado ponto da reunião, pergunta para ele: Geraldinho, como que era o espiritismo antes de Chico, né? E ele falou: olha, eu não era nascido ainda, mas como a família dele é espírita antes de Chico se tornar espírita, olha que coisa, eu né? Eu sabia também, isso eu tô curioso. Uma família de tradição, muito antigo. E ele falou exatamente isso que o Marcos está falando. Ele falou: os meus avós já diziam que na época que eles iam fazer uma reunião espírita, tinha que pedir permissão para a polícia. Nossa. Porque era considerado uma reunião subversiva. Que loucura, né? Olha que interessante. Mas eles deram sorte na época, sorte, maneira de falar, porque a gente sabe que nada é por acaso, que era o delegado de polícia, né, Guilherme? Isso, um dos participantes e amigos da família, né? Uhum. Era um coronel ali. Era um coronel, então Facilitava as coisas. facilitava a coisa. Fazia né? vistas grossas ao encontro. Exatamente. Agora, imagina o que deve ter passado Eurípides Barçanufo, né? Exatamente. Que história dele linda, que ele, numa cidade estritamente católica, ele fundou um colégio. Era tido quase como bruxo, né? Como era um déspota, vivia praticamente à margem da sociedade. Fundou Nós sabemos o colégio que Chico, Allan Kardec. quando trabalhava lá, se eu não me engano, em Pedro Leopoldo, né? Que ele trabalhava numa vendinha e tal, as pessoas se recusavam a comprar, né? Enquanto o dono não mandasse Chico embora, eles se recusavam a comprar lá. E o dono bateu o pé, não mandou, e ele fechou as portas, infelizmente, para você ver. E isso tem até uma história muito bonita, né? Que depois ele veio a falecer, e Chico veio com esse peso no coração, né? Porque ele se sentia culpado de certa forma. E aí, quando o patrão morreu, deixa eu só contar para poder definir essa história. Ele foi de porta em porta pedindo dinheiro para poder enterrar o patrão e tudo mais, né, o ex-patrão. E aí ele conseguiu enterrar e tudo. E aí o Emmanuel conversou com ele, explicou que fazia também parte da programação. E à noite ele encontrou o espírito do patrão em sonho. E aí ele ficou em paz. Mas retornando ao ponto, então, para vocês verem como era difícil. Né? Na minha época, eu até agradeço, porque na minha época tinha um certo esse preconceito, mas ninguém nos impede de nos reunirmos, de que nós possamos fazer as reuniões espíritas, né, a preleição e tudo mais, como funciona mesmo uma casa espírita. Mas eu tinha aquele pé atrás. E uma das orientações do Divino Mestre que me ajudaram foi essa palavra. Porque ele dizia: pode uma árvore má dar bons frutos? E eu olhava para o espiritismo e só via coisa boa. É verdade. Eu falava: tem alguma coisa errada? Não pode ser. Ah, mas isso é coisa do demônio. Mas que demônio é esse? Que só faz coisa boa. Que prega a caridade. Pois é. Que prega o bem. Que prega a reforma íntima. Que prega que nós devemos perdoar, que devemos ter misericórdia, segundo, obviamente, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas todas as comunicações que os Espíritos de Luz vêm dar são nesse sentido. Todas de alto grau de humanidade, de moral, né? Exatamente. Sublimes Exatamente. pensamentos, sublimes ensinamentos que são nos transmitidos. Exatamente. E até numa reunião mediúnica, se você prestar atenção no que chega, você já imagina o espírito que está transmitindo aquilo, que grau, o nível, o padrão, né? Exatamente. Então você já reconhece, né? Até pelas palavras, não pela rebusquez, pela palavra difícil, não.
pela palavra dita do coração. Pelo fundo, né? O fundo da mensagem. É, assim, pelo fundo da Exatamente. mensagem. Você que está mais acostumado a trabalhar diretamente com isso, né, João? Nas reuniões é a hora que nas a reuniões. gente recebe, assim, tem a gratidão de receber algum recado, assim, na espiritualidade. É muito emocionante, né? Porque vem numa simplicidade. O amor é tão grande, é uma coisa, a gente se sente envolver com um carinho tão grande, é muito impressionante. A atmosfera é diferente. E assim, aquilo que você falou, né? Que demônio é esse, né? Exatamente, que Com essas transmite coisas tão boas É, assim. é uma árvore de bons frutos. Exato. E era um nível, meus irmãos, que eu me lembro que na época eu vinha lá as lágrimas assim, eu me sentia extremamente emocionado. E era de uma profundidade que eu falava, Senhor, agora eu sei quem você é, porque passou a fazer sentido a reencarnação. E aí quando eu li, olha só, começou pela reencarnação e tal, aí eu fui lendo, e aquilo começou a fazer sentido para mim. Eu falei, nossa, a misericórdia de Deus agora para mim tem sentido. E aí eu li uma das grandes frases do Espiritismo, né? Que, se eu não me engano, Allan Kardec coloca, né? Porque Paulo põe no início, fora da igreja não há salvação. E Kardec faz uma adaptação e diz fora da caridade, porque Paulo está se referindo à igreja como instrumento de melhoramento, né? Como instrumento de meio de humanidade, né? E aí o Kardec, de uma maneira contemporânea, vem nos dizer, no sentido humano e profundo, que na verdade fora da caridade que não há salvação. Porque aquele que está na religião e não se melhora, não se torna algo melhor, não se torna uma pessoa melhor, né? Uma pessoa caridosa, e caridosa no sentido completo da palavra. Não estamos falando aqui só da caridade de dar o alimento, a caridade de dar só o necessário para a alma também, né? Caridade como meio de perdão, como meio de amor, de fazer o bem e assim por diante, né? Então, ou seja, que salvação é essa? A salvação do conhecimento, a salvação da prática do amor. Porque só está com Deus, só está com Cristo, quem vence a si mesmo. E se torna uma pessoa melhor. Uma pessoa... Eu li essa semana uma coisa em André Luiz. Meus irmãos, vocês veem como são, né? Eu já li, graças a Deus, algumas obras de André Luiz. E teve um livro que me marcou muito. Todos, na verdade, me marcaram. Na verdade, todos marcam. Cada um da sua forma, né? Não tem como falar. Mas tem um livro que eu acho realmente também muito belo, que é o Missionários da Luz. E lá em Missionários da Luz, é aquilo que nós estávamos conversando semana passada, né? Você lê, às vezes, o Evangelho, uma passagem, a gente repete e tal, mas nós vamos envelhecendo também, nós vamos mudando, e certas palavras que pra gente tinham um teor num determinado momento da vida, passa a ter outro teor em outro momento da vida. Muda um pouco a ótica, né? Você começa a enxergar de uma outra forma. Totalmente, né, dependendo Marcos? do momento, né? Exato. Verdade. E no livro de André, nos livros de André Luiz são livros extensos, né? Quantas coisas nós não deixamos, assim, não nos escapa, né? E lá essa semana eu precisava fazer uma preparação para uma apresentação em colaboração dos amigos lá em Valinhos. E eu li uma passagem de André Luiz que eu falei, olha que coisa extraordinária que André Luiz está falando aqui. E até levei isso para os irmãos lá. Que Alexandre, no livro Espírito de Alexandre, diz a André Luiz: André, é necessário que o homem seja esclarecido, mas só o esclarecimento não basta, porque há muitos esclarecidos que não saem do lugar. É necessário que ele seja iluminado. Isso. Então, olha só, nós podemos ter esclarecimentos e não sermos iluminados, e isso acontece muito. É verdade. Então, além do esclarecimento, do conhecimento que possamos ter, é necessária a iluminação. E a iluminação só vem pela prática do bem. Exatamente. Porque até, Zé, você falou uma coisa correta. Porque nós podemos pegar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, ler 10 vezes, sei quantas vezes, decorar de cabo a rabo, né, digamos assim, né, o jeito de se falar. Ficar de cor, é. Qual é a questão? A questão é essa. E qual é o versículo? É esse. Ou seja, você tem tudo na cabeça. Você leu. Você está sentindo. Né? Tem na cabeça, mas não tem no coração. Não tem no coração. Né? Então, isso realmente você falou uma coisa correta. Né? Tem que tocar o coração. André Luiz, né? André Luiz, exatamente. olha só. O Alexandre. Né? Que fala que é extraordinário. É extraordinário. Porque quantas vezes... É iluminado. Exato.
Porque a responsabilidade de passar uma mensagem divina, né, que vem do céu, você é o instrumento. Você passar para outras pessoas que precisam ouvir aquilo, que querem ouvir aquilo, né? É muito grande. De quem conduz uma palavra, né? Para aquele que você pode estar tocando profundamente uma pessoa, e normalmente está mesmo, ou até várias, né? Ao ponto assim, dessa pessoa estar totalmente despida de orgulho. Não pode ter o orgulho nisso, né? E muito menos o egoísmo, né? Sim. É a busca pela diminuição dessas coisas, né, mano? Nada através disso. Né? Sem dúvida. Porque às vezes, olha só que interessante fazendo um link aí, né, meus irmãos? Às vezes, olha só, João, e Marcos, a gente pode ser esclarecido, né? A gente pode até, como você disse, Marcos, falar aos outros irmãos, mas a iluminação vem de você vivenciar aquilo que você já sabe. Ou que você acha que sabe, né? Verdade. Aí vem a sua forma de agir dentro de casa, a sua forma de agir quando ninguém está olhando, digamos, né? Ou aqueles que você sabe que tem algum tipo de consequência. Perante né? a sociedade. Perante a sociedade. Também. Então vai a forma como você trata o outro, né? Se você é um patrão, como você trata os funcionários. Se você é funcionário, o respeito que você tem ao patrão, aos seus companheiros de trabalho, que é o que a gente sempre fala aqui, ao seu vizinho. Então não é só o ler, o conhecer e o ser esclarecido. É o agir para ser iluminado, né? Agir para ser iluminado. E aí entra os falsos profetas, às vezes, né? É aí que acontece. Às vezes até a gente ainda está num estágio aqui, levando a palavra de uma maneira mais tranquila, no sentido assim, a gente permanece como falso profeta enquanto a gente não consegue incorporar essa vivência. Colocar em prática o que a gente prega. Exatamente. Isso exatamente está exercendo o papel de falso profeta. Exatamente, porque se sim, nós já João. temos o esclarecimento, nós temos que dar os frutos. E se não há os frutos do bem, então pode uma árvore boa dar frutos más, Sem dúvida. né? Isso, Ou uma árvore estéril, né, Marcos? Isso tem até um link, né? Se a gente for ver nesse sentido a parábola dos talentos, né? Porque nós recebemos, na verdade, alguns dons, Sim. né? Para que possamos ajudar alguém, nos desenvolver como espírito, ajudar a humanidade, enfim. Cada um tem seu dom, né? E todos nós somos instrumentos de Cristo, né? Não é porque eu não sei isso ou sei aquilo. Tem gente que tem habilidade para algumas coisas, outros têm habilidade para outras. São vivências. Experimentará outras coisas, com certeza, em outras vidas. E muitos têm o dom da palavra, né? Aquele dom que você movimenta pessoas, você convence pessoas com aquela palavra, né? É verdade. E isso é um talento que a espiritualidade colocou para essa pessoa. Então ele tem que fazer um uso daquilo com toda a humildade possível, com todo o amor, com toda a caridade, com toda a consciência. É verdade, né? tem razão, Marcos. Né? Sem pensar em benefício próprio ou sem pensar em nada, porque ele recebeu de graça dele que dá. Você vê que são vários capítulos, um linkado no outro, né? E o que você está falando é muito bom e muito sério. Olha só, de novo citando André Luiz, há uma obra de André Luiz, se eu não me engano, e agora eu não sei se é no Mundo Maior ou se é em Libertação, eu acho que é no Mundo Maior, em que André Luiz ele vai até um antigamente chamado manicômio, né? É onde se tratava das pessoas de doentes mentais. Hoje, graças a Deus, mudou muito, né? Existe outro tipo de tratamento. Mas naquela época, era no Mundo Maior, né? Capítulo aí, ó. Rapidamente, nosso amigo Guilherme já puxou até o capítulo. Mundo Maior, capítulo 17. E André Luiz vai até esse manicômio. E chegando lá, ele encontra um homem, um rapaz, que ele finge ser uma árvore. Olha que coisa. Eu sou uma árvore e tal. E aí André Luiz, olhando com o espírito, não sei se eu não lembro agora o nome do espírito que está com ele, mas o espírito orientador de André Luiz, Calderaro. Obrigado. Obrigado, amigo Guilherme.
Você vê que eu tenho uma memória muito boa, né? Incrível, eu ia falar isso agora. Pentium. Eu falei isso Parece agora. Google. A memória de Google. E aí o Calderaro esclarece dizendo: André, eis aqui um irmão que abusou do magnetismo pessoal. Era uma pessoa que veio com uma capacidade incrível, com um magnetismo pessoal incrível, né? E ele usou esse magnetismo pessoal que nós chamamos de carisma, né? Aquela pessoa que tem carisma, aquela pessoa que tem aquele magnetismo, né? Aquela coisa, você olha pra ele, você já gosta do cara, né? Fala, como chama? Boa praça, como dizia antigamente, né? Sim. Esse cara, ele é bacana, né? E tudo mais, aquele cara que ele emana uma coisa inexplicável. Energia. Uma energia boa, né? Uma energia de convencimento, uma energia de doçura. Mas ele usou aquilo, digamos, até pro lado sexual, né? Poxa. E enganou muitas mulheres com aquilo. E depois que elas desencarnaram, elas passaram a perseguir ele. E muitas levaram ele à loucura. A responsabilidade dele, porque Claro. ele abusou do magnetismo pessoal. Então, é só um dos exemplos, Sim. Marcos, do que pode, infelizmente, como consequência, acontecer quando nós abusamos desses dons, né? Nós Sim. abusamos dessas capacidades, usando pro lado sombrio, Sem dúvida. usando pro lado da ignorância, você vê, né? Teve aquele caso do falso profeta nas Guianas, né? Uhum. Do Jim Jones. Você Sim, lembra eu me isso? recordo. Que levou Quantas pessoas todos os ali... seguidores. Você lembra, Guilherme, quantas pessoas acabaram se suicidando? Não foi, ali? Guilherme? Até depois que Eles- Guilherme, eles nem não lembro o que se suicidaram, que né? Foi, se suicidaram, tomaram lá um veneno. Foi. Forçaram as crianças, tomaram horrível. Tá bom. O Desculpa, microfone do Marcos. vou trocar o microfone aqui, só um minuto. Aham. Eu me recordo sim, Marcos. Eu me recordo que foi uma coisa assim triste de se ver, né? O que às vezes uma coisa que era para ser usada no bem, né? Não, é verdade. E foi uma ação de um falso profeta. Né? Exatamente. As pessoas seduzidas por aquele magnetismo que ele tinha, por aquelas palavras, talvez palavras bonitas, Sim. que ele fazia, levou ao desencarne coletiva de várias Exato. pessoas. Né, Guilherme? Isso. Olha, crianças, entre os... Olha só. Incrível, né? Os adultos. Nossa, terrível, né? É uma comunidade... Os irmãos carentes de afeto, às vezes são levados, eles acreditam em certas coisas, porque, né, a carência de afeto é uma coisa... Nós ficamos mais vulneráveis, né? Nós nos tornamos pessoas mais vulneráveis. Né? Sem dúvida. E Pois teve um é. outro caso também, acho que não foi nos Estados Unidos, onde tinha uma seita que viviam... Lembro também. Até pegou fogo, né? Incendiou aquilo, foi o líder que fez aquilo, enfim... E historicamente tem vários casos. Vários nesse casos. sentido. Na história, Tem durante a um ali na história. Né? década de 2000 também, que se suicidou, eles também se suicidaram coletivamente, né? Achavam que ia passar o cometa, que eles iam pegar o cometa, então, aquela coisa toda. E são o que isso daí? Em grande parte, o Espiritismo explica como um momento de obsessão. Sim. E aí tá aqui no Evangelho. Quer dizer, não acreditar em todos os espíritos. Né? E tem uma passagem de Allan Kardec mesmo, que acho até Dutra Dias que diz, numa das palestras dele, né? Que fala que, eu não me recordo bem a situação, mas parece que morreu o pintacilgo, o passarinho, né? E aí tem um espírito que fala para ele que ele pode invocar o espírito do pintacilgo e tudo mais, e o pintacilgo, e aí ele olha pro, né, o Kardec pergunta pro espírito mentor dele, mas como assim? Falou, e se você perguntar, realmente o pintacilgo vai responder. Só que não, né? Não é o pintacilgo. Você vai ficar na mão de espíritos zombeteiros, de espíritos brincalhões. Isso mesmo. E aí ele faz até uma advertência. Cuidado, Kardec. Se você perguntar às pedras responderão. Porque sempre vai ter alguém para ouvir e alguém para responder no lugar daquele espírito que você acha que é do bem. Então, a partir desse momento, Kardec passa a ter até muito mais critério nas respostas que ele recebe. Né? E aí ele se os irmãos se recordam, ele nos adverte, né? Pro teor das mensagens. Exatamente. Ele fala, cuidado ao teor das mensagens. Não adianta ter uma assinatura de alguém muito conhecido. Né?
Então, me vem um Rui Barbosa e comete erro de português. Sem dúvida. Não é condizente com a Com o espírito, ele desaprendeu, ele evoluiu, existe essa palavra? Evoluiu. Ele evoluiu, ele voltou, Pois é. não tem como. Então você tem que ficar ligado, né? E muitos Esse espíritos tipo de fazem coisa. isso, eles se apresentam como outros, né, Sim, João? com nomes importantes, né? Verdade. E por isso a gente precisa ficar atento. E também, às vezes, o próprio linguajar, assim, né? Às vezes, Sim. é questão da gente parar, sair vamos dizer, deixar de ser um espetáculo, né? A gente não está mais nessa fase. Exato. Tá certo? Depois de algum tempo de estudo, os irmãos que estão nos ouvindo, que estão começando e tal, primeiro tem aquela parte fantástica, né, que a gente acha que é extraordinário. Na realidade, não tem nada de extraordinário, né? A gente, os espíritos, quando estão desencarnados, né, estão na erraticidade, simplesmente é uma diferença de estado, como nós já estivemos lá. Sim. E vamos voltar para lá todos Bem nós. lembrado, João. Né? Exatamente. Então, assim, como a gente desconhece, aí fica parecendo fantástico, extraordinário, mas não é nada de fantástico. Sim, sim, né? É verdade. E aí quando a gente tira essa questão do espetáculo, desse fantástico e tal, aí a gente tem que prestar atenção de uma forma como Kardec, igual que você está muito bem colocando, vocês dois estavam falando, eu estava aqui ouvindo. E assim, exatamente Kardec nos dá as ferramentas para nós orar, como Cristo nos diz, orar e vigiar. A gente tem que estar vigiando sempre, né? E chega algum espírito aí, começa a falar alguma coisa pelo próprio linguajar, e no fundo tem alguma coisa esquisita, e fala, opa, tem alguma perturbação aí nesse negócio. Porque a gente tem que tomar cuidado, né, João? Porque até como Kardec falou, tem os pseudo-sábios, que às vezes inicia falando de maneira opulenta, bonito e tudo mais, e quando você vai ver no teor mesmo da informação, não tem nada de útil. Embora às vezes... Diga. Não, eu ia falar que antes de vir pra cá, eu estava assistindo uma palestra do eu esqueci o nome dele, Feitosa, cadê? Nazareno Feitosa. Ah, muito bom. Né? Muito bom. E o que ele fala? Ele fala também o seguinte, os espíritos que dão comunicação aqui na Terra são relativamente imperfeitos. Sim, é igual como o João falou. Né? Então, a gente tem que ter o cuidado de não se levar por espíritos que deem uma comunicação que pareçam ser de alto nível. Sim. Por outro lado, e aí o que é legal é que ele lembra, que está em Mateus isso aí, que Pedro fez uma grande confissão sobre Jesus. Falou para Jesus assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou assim, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. 10 minutos depois, quando Jesus estava falando da própria morte, Pedro repreende, dizendo, não, de jeito nenhum, isso não vai acontecer, não vamos deixar. E Jesus falou o quê? Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Então, veja, até o próprio Pedro, naquele momento, teve o seu deslize. Seu momento impuro, seu momento de não entendimento maior. Sim. E por outro lado, por isso que às vezes as palavras enganam, mas como o Zé estava falando, quando você começa a olhar as obras, quando você começa a olhar as obras, fica pouca dúvida. Sem dúvida. Exatamente, os frutos, bons frutos de boas árvores, né? Exato. E aí, eu queria até dar tempo de abordar o último item. Dá. Né? Que daí... Eu só queria falar, assim, rapidinho, dentro exatamente desse tema que eu estava falando agora, assim, é o seguinte, que eu até comentei dos irmãos que estão conhecendo o Espiritismo agora, que realmente até presenciar uma mensagem assim, é emocionante, né? Mas isso, inclusive, a gente, as pessoas que estão acostumadas a ouvir tem que tomar esse cuidado, porque assim, pode se deixar levar, entendeu? Se não estiver atento. Isso não é só para quem está começando, conhecendo, que não conhece, não. Pessoas que já estudam, já estão há muito tempo, podem se deixar levar. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. E Kardec nos adverte lá no livro dos médiuns, eu não vou lembrar agora o trecho exato, mas ele dá passo a passo, ele cita isso de uma forma muito clara. Né? Então, eu só queria ressaltar essa questão que
essa observação é válida. O cuidado é muito grande, você vê, né? Isso aconteceu com o Chico, depois também aconteceu com o Divaldo. Eu lembro que existe uma história que até quando Emmanuel aproximou, que Chico começou a fazer as primeiras psicografias, não só de Emmanuel, mas como de todos os outros espíritos, depois Emmanuel falou assim: meu filho, agora junte tudo e queime, né? Ele falou: mas por que são mensagens? Não, porque era um treino. Ali servia para o médium também poder observar, poder sentir e tal. Então o Chico também passou por um treino. Chico às vezes confiava até de Emmanuel, né? Ele tinha sempre aquela questão de estar observando o que vinha, que mensagem que vinha, para ele não ser usado como meio de mistificação, porque a capacidade ele tinha, né, João? Tinha todo o aparelho. Isso, exatamente, e bem na linha do que o Marcos acabou de dizer. Assim, por exemplo, é uma responsabilidade muito grande, sem né? dúvida. Por exemplo, igual nós estamos aqui nesse momento conversando, então é muito importante a gente estar atento, né? Vigiando, né? Os nossos pensamentos, nossos sentimentos, o que a gente diz, né? Para não para a gente ser fiel, né? Sem dúvida. A doutrina, né? Sem dúvida. Eu acho que até o primeiro, você vai concluir, né, Zé? Depois eu até gostaria de ouvi-lo também. Mas o primeiro passo, e o que essa doutrina também, a espírita, nos leva a ter uma fé raciocinada, né? A raciocinar. Ou você não ser uma fé cega, mas uma fé que te leve a refletir, né? A raciocinar sobre aquilo. E a doutrina nos leva muito a isso, né? Sem dúvida. Né, Zé? Sem dúvida. Você começa a refletir o que você lê, o que você vê, né? E é assim, é daí que a gente vai se achando. E é levado a fundo, como o João disse, né? Que é orar e vigiar, que o mestre nos orientou, né, Marcos? É uma coisa que a gente tem que realmente ter atenção. Sem dúvida. Né? Tem Sem que dúvida. orar e vigiar sempre. Porque num primeiro vacilo que você der aí, você acaba escorregando. Então não é porque veio uma mensagem, não é porque um espírito ali inspirou, que a mensagem automaticamente significa que é uma mensagem de alto teor. Não, a gente precisa analisar, precisa ver, né? E às vezes não é que tem sim também a obrigatoriedade de ser, igual falou, tem muitos espíritos que estão no nosso próprio nível, e ele vem com toda sinceridade para dar uma mensagem, tá certo? Para ajudar. Agora a gente também não pode supervalorizar aquilo achando que é um espírito de alto teor hierárquico, quando na verdade é um espírito ainda muito simples, que como nós. Como se eu fosse, né, João, a uma casa espírita e desse ali minha opinião. Os irmãos podem ouvir, concordar ou não, mas não pegar como uma verdade porque foi o Zé Irmão que falou, foi o Marcos que falou, foi o João que falou simplesmente. Exatamente, né? Então tem que ter bastante critério e cuidado, né? Estudo, também estudar, mas estudar de coração, né? Mas ter a mente sempre com a humildade na frente, com a caridade, com o amor na frente, né? Para que a gente não seja também levado pela vaidade. Muitas vezes, muitos médiuns... Tá aí um ponto sério, né? Sério. Recebe uma mensagem, eu recebi a mensagem de... Nossa, aí parece que aquilo faz engrandecer, né? A primeira coisa é humildade mesmo, né? Você primeiro analisar aquilo com muito amor. Será que é isso? E não tentar criar daquilo uma ferramenta para destaque ou algo parecido, né, Zé? É verdade. Desculpa, acabei cortando o seu... Não, imagina. Meus irmãos, olha, hoje como a parte da reencarnação talvez seja menor, a gente podia fazer ainda mais um pedacinho do segundo bloco ainda do Evangelho, pode ser? Aí a gente aborda a segunda parte. Mas o João queria falar uma coisa importante aqui. Me vindo aí, assim, é pra gente... a doutrina é dos espíritos, né? O próprio Kardec usou um codinome exatamente porque para não ter nada de personalismo. Então o que a gente precisa fazer é deixar de lado o personalismo, né, Marcão? Sem dúvida. Assim, e aí nesse momento a gente entregar, vamos dizer assim, entregar de corpo e alma, assim, atento, né, e confiando nos espíritos que vão estar sempre do nosso lado. Se a gente estiver bem intencionado, né, os espíritos com quem nós vamos sintonizar em função dos nossos pensamentos, da nossa
vamos dizer, do nosso critério. Sim. Né, do nosso campo astral até, né? Exatamente. Da nossa vibração. Então, aí a gente vai ter... Então, assim, por isso a gente deixar de lado o personalismo, né, e levar em conta que nós estamos falando ali em nome da doutrina espírita, né? E essa é a responsabilidade, né? Sem dúvida, João. Sem dúvida. Então vamos fazer o intervalo, Marcos? Vamos lá, vamos ouvir na voz de Milton Nascimento e Beto Guedes, Fé Seca, Faca Amolada. Nossa, que linda. Estamos de volta com o programa Momentos Espirituais, produzido, coordenado pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, que fica ali na Rua dos Pintacilgos, né? A unidade Jardim Itália, na Rua dos Pintacilgos. A Rua dos Pintacilgos é uma rua sem saída ali no Jardim Itália. Isso, exatamente. E tem a outra unidade que é aqui na Rua do Café, a unidade Capela. Né? As duas unidades nossas têm bazares. Esse bazar para o Centro Espírita Paulo de Tarso ele é muito importante, que é uma das fontes de renda, de arrecadação, do pouco de dinheiro com o qual o Paulo de Tarso faz as suas obras de caridade. Distribui alimentos, cesta básica, ajuda a gestantes, né? E os próprios gastos cobrem um pouco, pelo menos, né, Zé, dos próprios gastos que nós temos no centro, porque o centro ele tem uma veia doutrinária muito boa, né? Exatamente. Tanto com crianças, de segunda-feira, terça-feira, que são os cursos doutrinários, e todos os outros programas, Alta de Souza, aquele de visitar enfermos. O atendimento ao público, né, Marcos? Nós temos as preleções evangélicas, né? Sim. Que são as segundas-feiras, as quartas, nós temos aos sábados e também aos domingos de manhã. Exatamente. Então, às segundas-feiras à noite, às 20 horas, né? Aí nós temos aí uns 15, 20 minutos de preleição, depois nós temos a fluidoterapia, que é o passe. Né? Então as pessoas ficam ali na sala de preleição, depois elas se direcionam à câmara de passe e aí elas tomam o passe. Uhum. E essa mesma atividade, ela é repetida com o mesmo tema do Evangelho semanal, que ela é semanal, né? Então, o mesmo tema agora com outro palestrante às quartas-feiras, também no mesmo horário, às 8 horas da noite. Às terças, se eu não me engano, tem atendimento à tarde, não é isso? À tarde, exatamente, porque à noite são as aulas do curso. Exatamente. E aos sábados, sábados às 9 da manhã, inicia-se a preleição. Não é isso? Então vai até ali, vai até às 10 horas, é uma hora ali mais ou menos, que você já tomou o passe e tudo, sai bonitinho. E aos domingos também às 9 horas. Agora os cursos doutrinários que o Marcos falou, que é muito também importante. Tem aqui na unidade da capela, né? Sim, também tem na unidade da capela. No sábado na capela, começa um pouquinho antes das 9, né? Lá, é 15 para as 9, né, João? 9. Lá no Jardim Itália no sábado às 9 e aqui na capela às 15 para as 9, né? Aí tem um atendimento às famílias, tanto no Jardim Itália quanto aqui, né, João? Exatamente. Aqui também na capela. E os cursos doutrinários, que o Marcos falou, que é muito importante, que é o primeiro e segundo ano básico de Espiritismo. Depois nós temos o primeiro e o segundo ano de aprendizes do Evangelho, não é? Depois nós temos a doutrinação mediúnica, né? A educação mediúnica. Agora, são 6 anos de curso. São 6 anos. Agora, esses cursos, a matrícula para ser feito esses cursos é no início do ano, né? Então, agora que nós já passamos do meio do ano, obviamente que... mas ainda tem uma outra apresentação na terça-feira à noite, que é o preparatório de Espiritismo. Sim. Então, para os irmãos que queiram comparecer começar lá no Jardim agora, Itália, né, por exemplo. Isso, iniciar. Que são temas livres, são temas únicos que se inicia e termina na própria terça-feira. É o mesmo horário dos cursos, porque esses cursos doutrinários, eles são às terças-feiras à noite, começa às 8 da noite, e vai até às 9h30, não é isso? E para quem queira ir conhecer um pouquinho mais de Espiritismo, nós temos o curso preparatório de Espiritismo. Isso mesmo. Aí sim, o ano que vem tem como se matricular e iniciar e para valer. E um detalhe, tudo isso que nós falamos gratuitamente. Não há nada que será cobrado. E como nós arrecadamos? Porque isso tem custo.
custos, né? Custos de energia elétrica, enfim, né? Tudo que um local tem. E a água, a energia elétrica, todos os trabalhos são voluntários e as arrecadações são através da pizza solidária que fazemos, dos eventos, né? E a feijoada que vai ter agora. Exato, né, no sábado. No próximo sábado, né? Agora. Sem ser nesse agora. No outro sábado. No outro. 19. Isso. 19 de agosto de 2017. Feijoada solidária, onde é vendida as quentinhas, Exato. uma delícia a feijoada. E são as nossas formas e o bazar, né? As doações que nós recebemos de roupa, enfim, exatamente. Qualquer coisa nós fazemos a venda por valores módicos, apenas para manter em funcionamento, né? Fora as doações de pessoas caridosas também, espontaneamente. Normalmente. Bom, mas é isso, um pouco do resumo do nosso trabalho, né? Do centro, que é belíssimo o trabalho que é feito. Os que quiserem conhecer, as portas sempre estarão abertas. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, retomando o tema, né, meu querido Marcos, João, Guilherme, que essa última parte do item 9 fala sobre os caracteres do verdadeiro profeta, né? E aí eu quero iniciar essa segunda parte, vamos tentar aqui reduzir e terminar o mais rápido, né, que for possível, mas eu acho interessante nos recordarmos daquele repórter que foi ter com Chico, né? Recorda o nome, Guilherme? Que fez ele escreveu um livro sobre a obra de Chico, né? É o Marcel, né? Na revista O Cruzeiro, não? Não, ele não é espírita nem nada, é Marcel... Esqueci o nome dele, né? Ele fez um livro de Chico, depois ele fez um livro sobre Kardec, né? É o Marcel Souto-Maior, né? Ele não era, obviamente, do meio espírita, ele foi um repórter que foi ali como muitos que foram entrevistar Chico, né? Agora ele pegou a parte já Chico bem desde o início, mas sim, de um pouco antes, mas já Chico tá até bem velhinho. E ele acabou sendo roteirista do filme, né? Acabou sendo roteirista do filme Nosso Lar. E teve uma coisa que o Marcel Souto-Maior falou que me chamou muita atenção numa das entrevistas. Eu acho que até foi na Globo, né? Que ele deu uma entrevista na época. Ele falou: olha, eu de fato eu não sou espírita nem nada. E eu fui lá porque essa figura do Chico Xavier sempre me chamou muita atenção, né? E eu cheguei lá no centro onde ele atendia, né? E sentei lá no cantinho. Ele falou que para eu esperar até que a reunião terminasse, e eu fiquei. E aí quando chegou no final da reunião, ele falou, né, que ele sentiu que a camiseta dele estava molhada. Eu falei: mas o que está acontecendo? Aí ele foi ver, ele estava chorando. Involuntariamente. Olha Nossa, que coisa de louco. Falou, e ele não acreditava em nada. Ele foi lá para ver Chico e ele estava chorando, assim, só que ele nem se deu conta, né? E aí, se eu não me engano, o repórter perguntou: e qual que você acha que Chico, assim, foi a característica mais que te chamou a atenção? Ele falou assim: a coerência. É impossível, ele disse assim, alguém fingir que é o que Chico é durante tantos anos que eu acompanhei Chico Xavier. Ele é profundamente coerente e sincero com o que ele prega. Olha que coisa linda. Lindo, né? Que ele falou. Então, assim, ele acompanhou o Chico durante anos. E ele, no início, ele falava que ele acompanhava esperando pegar o Chico, né? Pra ver uma falha do Chico. Uma falha. Ele falou: uma hora esse cara, né? Ele não pode ser. Né? Uma hora ele vai tropeçar. Ele vai tropeçar e falar: né? E aí ele falou que o que chamou a atenção dele foi que durante todos esses anos, pelo contrário, o Chico surpreendia ele a cada passo, mais ainda. Ele ficava surpreso com a coerência do Chico Xavier. Obviamente, meus irmãos, que nós estamos falando aqui de um irmão, um missionário, né? um espírito já, obviamente, bom, um espírito voltado para o bem. Não temos aqui a necessidade de querer santificá-lo de maneira nenhuma, como o Chico falou, tinha ele lá as suas limitações. Mas se dizia o carteiro, né? Exato. Mas o fato é que ele está bem à frente da gente. O fato é que
nós tivemos a oportunidade de ver, né, um espírito da envergadura que é Chico Xavier. Eu, pelo menos, eu acho que todos aqui na mesa, Sem dúvida. né, embora eu não tenha conhecido Foi um ele, privilégio de estar infelizmente, encarnado no pessoalmente, mesmo, na mesma na época. mesma época. época. É um Na privilégio mesma muito época. grande, né? Eu também acho. Porque, e é um privilégio também, João, porque nós temos registros de vídeo. É mesmo. Né? Quer dizer, todos os nomes da Bíblia que nós estamos falando aqui têm as palavras que são imortais, obviamente, carregadas dessa vibração Esse extraordinária, magnetismo. como é no Evangelho. Mas o privilégio de ter, no início, aqui nós estávamos ali na sala, né, esperando que o programa dos Irmãos Evangélicos terminasse para a gente começar o nosso, e aí eu estava conversando com o Guilherme, a gente estava falando sobre Pinga Fogo, né, Guilherme? Como você reouvir o Pinga Fogo, né, vem impregnado daquela vibração gostosa, né? A voz do Chico, como transmite bondade. Uma amor. calma, assim, ele estava sendo sabatinado, né? Exatamente. E manteve aquela calma, aquela serenidade, Exato. aquele ar de, você fala, puxa vida. Muito impressionante. Exatamente. E não só Chico, né, meus irmãos? Nós temos aí Madre Teresa, Sim, grandes Irmã avatares. Dulce, aqui, né? No Campo Evangélico nós temos o Martin Luther King Jr., entre outros, aqui no Brasil mesmo, que foram dedicados ao amor, ao bem e à caridade. Então, as características do homem de bem, como diz aqui no Evangelho, você vê que a primeira característica, como o Marcos falou no final do primeiro bloco, é a humildade. Humildade. Né? Eles esquecem de si mesmos para poder fazer o bem ao próximo. Né? Já inicia por aí. Né? É verdade. E vem com aquele que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? Então é isso, dar, se doar, sem esperar nada em troca, nada. É o amor em ação, amor em ação, que é a caridade. Então esses são os grandes avatares, né? E Chico, ele foi escolhido para esta missão. Evidente que a espiritualidade deve ter pensado, é esse o cara, né? Apostou tudo nele, no sentido de, porque todos nós temos o livre-arbítrio, né? Ele poderia ter falado assim, olha, Emmanuel, estou te ouvindo, mas sinto muito, eu não quero, hoje eu estou cansado, não quero escrever. Mas enfim, ele foi o transmissor de uma mensagem magnífica, não só do Emmanuel, do André Luiz e de muitos outros, né, que se manifestaram através dele, né? E ele soube mais do que nunca ser paciente, ser humilde, se apagar, né? Exatamente. Ele apagava, tirava o personalismo dele, tirava o personalismo dele. Num nível, João, que olha, eu tô para ver igual. Incrível. Porque se você pegar as realizações de Chico Xavier são extraordinárias mesmo. Sim. Mesmo. Mais de 400 livros psicografados. Exatamente. Mais de 400 livros. É impossível que alguém humano poderia dizer, alguém, se fosse da cabeça dele, né? Esses 400 livros. Não tem como. Com o estilo de cada escritor, como de Humberto de Campos. E o pensamento, a profundidade do ensinamento que está em cada local. Agora imagina quantas cartas psicografadas Chico não psicografou em vida. Quantas cartas ele não psicografou? Nas reuniões. Quantas pessoas ele consolou? Exatamente. Quantas? Nós não fazemos ideia. Né? Sem dúvida. Nós não fazemos ideia. Esse é o verdadeiro profeta. Verdadeiro profeta. E ele se apresentava de maneira extremamente simples. Simples. Diz Divaldo Franco que Chico tinha a capacidade de cura extraordinária. E ele sempre se esquivava disso. Às vezes ele chegava, dava um abraço, não é? Meu irmão. Passando magnetismo para a pessoa sem dizer, estou te curando. Né? Aí você se sentia melhor. Chico, depois que você foi me visitar. Não, dei graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Foi merecimento seu. Tal. Ele se esquivava. Né? Jesus não ficar, né? Jesus nunca se vangloriou de suas curas, né, João? É verdade. A sua fé te curou, é sempre nesse sentido. Quando ele encontra aquele
centurião, né, que ele falava, não vi homem de tanta fé. Retorne para sua casa que o seu servo já está curado. Quer dizer, sua fé curou. Te curou, sua fé te salvou. Te salvou. Então essas eram a palavra do mestre de profunda humildade. Né? Ele fez diversos milagres, diversos fenômenos de cura ali para demonstrar que havia algo a mais, né? Que Deus operava através dele, que ele curava as pessoas, mas jamais ele se vangloriou disso. Eu queria falar só uma coisa para antes de gente terminar, fechar esse ponto, que é interessante. Quando a gente fala de espíritos bons ou espíritos mais evoluídos, dá a impressão que eles vêm reencarnar aqui, que é muito fácil, né? E não é não. Porque também é uma das grandes características dele. É poder fazer manutenção da própria vontade em se manter no bem. Porque eles amargam muitas coisas. Não é fácil. É uma carga de sofrimento muito grande. É muita renúncia. Porque eles dedicam a vida E a são Jesus, tentados a sair do caminho. Exatamente. Porque todo mundo quer idolatrar, quer colocar a pessoa num pedestal mais alto, facilitaria a vida dele em qualquer sentido. Olha, outra pessoa normal escorregaria muito fácil, né, Marcos? Muito fácil. A gente precisa... Seduziria pelas facilidades. A gente não precisa de... minha mãe falava assim... algumas palavras. 2 miminhos já acabou com tudo. Já acabou tudo. Já nos estraga, né? E sabe que eu já li isso a respeito, eu não sei onde o nosso mestre Marcelo não está aqui, até porque ele tem uma memória incrível para essas coisas, mas que esses grandes missionários, esses grandes avatares, assim, eles pediam para que até fisicamente eles viessem não tão belos, porque a beleza física ela também seduz. Então eles, com a beleza física, ele poderia se desvirtuar da grande missão. E na verdade é assim, né, João? Por incrível que pareça, até me desculpe se eu estiver falando alguma besteira, mas muitas vezes, no processo seletivo, a beleza é fundamental, né, para se contratar alguém. Isso acontece, talvez o Guilherme aí que está mais também nessa... Abre portas, né? Abre muitas portas. Te facilita caminhos, né? Vale mais que dinheiro. Sem dúvida. Não, mas e esses avatares, eles normalmente, é uma coisa que eles tinham que... Poderiam vir belos, pela descrição do Públio Lentulus, né? Jesus era uma bela figura, né? Uma pessoa bela, né? Mas Jesus, né? Ele com certeza não seria seduzido por isso jamais. Mas era uma beleza de magnetismo diferente. Não era uma beleza governador sensual, planetário. Né? Era uma beleza diferenciada. Mas os demais, assim, eu já ouvi algo a respeito, não sei, mas parece fazer sentido. Até para que eles não fossem seduzidos, até por isso. Porque para que a missão seja levada a fio. Olha que interessante, Marcos. A gente estava falando aqui um pouco tempo atrás de carisma, né? Carisma é beleza. Embora a pessoa, você olhe assim, às vezes ela não tem aquela beleza física extraordinária. Depois que você passa a conhecer, ela se torna uma pessoa muito bela. Uma pessoa atraente. Atraente que eu falo, você quer estar do lado. Sim. Né? Você quer fazer parte do ciclo daquela pessoa. Magnetismo. Isso, de certa forma, é beleza. Então vamos encerrando aqui, né, Marcos? Ótimo. Isso essa primeira parte do Evangelho, graças a Deus. Deus nos abençoe. E vamos dar início à terceira, e eu não sei se é a última parte da reencarnação. Vamos fazer um breve intervalo? Um breve intervalo para já reiniciar com a reencarnação. O Guilherme aqui escolheu uma música para nós nesse intervalo, chama-se Raridade, com Anderson Freire. Meus queridos irmãos, estamos retornando com o programa Momentos Espirituais, aqui realizado pela equipe do Paulo de Tarso, de comunicação do Paulo de Tarso. E agora nós vamos retomar na terceira parte do tema sobre reencarnação, né? Então, desde de 2 sextas-feiras para trás aí, a gente vem conversando um pouco, falando sobre a reencarnação, falando como é o conceito da reencarnação
segundo a doutrina espírita, não é? Falando sobre como funciona, as consequências, né? E tudo mais. Então foram 2 programas aí pra gente aqui, sem dúvida nenhuma, de muito aprendizado e de muito valor, né? E hoje nós vamos avançar um pouquinho. Nós gostaríamos de abordar um pouco a parte científica até. Porque vejam só vocês que a reencarnação ela é estudada pela ciência, né? E são muitos os casos, Verdade. né, Marcos? Isso mesmo. Que acontecem hoje em dia. Quer dizer, como chama mesmo o cientista? Ian Stevenson. O Ian Stevenson, fugiu aqui o nome dele. Ele iniciou há algum tempo atrás essas pesquisas, esses casos, e tem para mais de 2.500 casos, né? Pela Universidade de Virgínia. Ele desencarnou, se não me engano, na década de 90, não é isso? Que ele desencarnou, não? O Ian Stevenson. E aí depois, quem acabou assumindo esses casos foi o Jim Tucker, professor de psiquiatria também da Universidade de Virgínia. O Ian Stevenson ele desencarnou em 2007, né? E bem pouco tempo, se a gente for ver, né? E o Jim Tucker, então, ele deu, que era aprendiz do Ian Stevenson, ele acabou dando continuidade. E tem casos aqui extraordinários. Verdade. Né? Extraordinários. Extraordinários mesmo. Incrível você acreditar. Exato. Ao ponto de que muitos que tentam, às vezes, lançar contra, né? Que colocam certos parâmetros contra isso e tal, de chegar um momento que eu acho que a ciência só ainda não reconheceu. Acaba abrindo mão, falar, vou deixar para lá porque isso aí está indo muito, está muito claro. Exatamente. Mas eu quero falar que eu dei uma lida num dos casos dois casos que vão ser estudados aqui no Brasil pelo Jim Tucker, que é muito interessante. E são 2 mulheres, uma das mulheres disse que desde criança ela se reconheceu como a avó, se eu não me engano, né? Só que, olha só, são casos quase sempre de crianças de 3 a 5 anos de idade, mais ou menos, não passa disso, né? De 5 anos de idade, que de repente fala assim, olha, vira pra mãe e fala, eu fui seu pai na reencarnação passada, tal, né? E estou retornando. Ele fala assim diretamente. Ou então eu fui seu avô. Ou outros, então, que falam, não, quando eu fui policial, tal, quer dizer, que são de famílias distintas. Sim. A princípio, de famílias às vezes distintas. Nem conheceu aquele que ele está citando. Exatamente, ou seja, aquela família mora num estado, a outra família mora no outro estado, por exemplo, vai dos Estados Unidos, morava no outro estado dos Estados Unidos, e a criança dava detalhes, nomes, falava quem era a mãe, falava... Isso é extraordinário. Como é que uma criança de 3, 4 anos vai saber de uma coisa dessa? Verdade. Né? Realmente. É intrigante. Um dos casos da jovem, tem um caso interessante, que a gente pode até estudar também, que o rapazinho ele dizia que era o pai né, ele era o avô, o pai da mãe dele, né? E ele tinha um problema, se eu não me engano, no coração. Ele tinha um problema, tinha uma marca no peito, depois ele passou a ter um problema no coração e tal. E ele falou assim, não, eu morri em ação. Eu tomei um tiro no coração, morri em ação e tal. E quando foi ver, de fato, né, ela não tinha muito nem contato com o próprio pai, aquela coisa toda. Quando foi investigar, realmente o pai tinha morrido com um tiro no coração, e aonde foi o tiro, a criança tinha uma marca. Tinha uma marca e falava tal. É um dos casos. Então é o extraordinário. No início, até quando o Ian Stevenson fazia isso, uns cientistas que se colocavam contra falavam assim, não, mas aí ele tá colhendo todo esse material, porque o Ian Stevenson fazia assim, ele colhia todo esse material primeiro, ele entrevistava a criança, tal. Aí depois ele ia procurar a família. Ele ia buscar, ver se essa família existia, aí achava a família, e aí ele colocava as 2 famílias em contato. Isso mesmo.
né? E aí um digamos assim, dos recursos daqueles que não acreditavam, eles usavam, que é assim, no momento em que as duas famílias conversam, a família do que desencarnou fica tão deslumbrada que acaba sendo influenciada pela criança, a criança fala qualquer coisa, o que já é... E acaba falando alguma coisa. Acaba contando e eles acabam ali, inconscientemente... Passando informação, né? Aí o que o Ian Stevenson começou a fazer? Ele começou a documentar tudo antes. Para não contaminar. Para não contaminar. Então, olha todo o cuidado que ele teve. É um cuidado científico mesmo. É uma pesquisa séria, né? É uma pesquisa extremamente séria. Porque nem ele, eu acho que acreditava no início, né? Depois que ele foi sendo convencido. Como todos os cientistas, cético, né? São todas as pessoas céticas. Exatamente. Não acreditam, então tem que provar. Exatamente. E aí quando ele colocava as duas famílias para terem contato, aquilo já estava tudo documentado, com antecedência e tal. E eu acho, se eu não me engano, num dos penúltimos livros do Carl Sagan, né, que é um dos cientistas, um cientista sério e tudo, mas que ele coloca aí várias impossibilidades para várias coisas que nós acreditamos. Ele fala, não, tem que tomar cuidado, a maioria das vezes isso não existe, não sei o que. E ele falou no penúltimo livro dele, olha, de todos os casos que a ciência está cuidando agora, esses casos das crianças que se dizem ser reencarnatórias é que exigem mais atenção. Porque não há como uma criança naquela idade ficar sabendo de tantos detalhes de alguém que já morreu, a não ser que seja por vias da reencarnação, de fato. Que ele não sabia muito bem o que era, mas que ele já desconfiava que podia existir alguma coisa ali. Exatamente, é isso então, mesmo. Olha que interessante, né? O Marcos tem até um caso, né, Marcos? Eu até gostaria de citar porque esse caso, ele virou até um best-seller, né? Acabou virando um livro escrito pelo pai, pela mãe e por um escritor que organizou o texto e os ajudou, que acabou entrando como autor do livro, né? Esse livro, ele se chama A Volta, né? Que trata do caso, de um desses casos estudados pelo Ian Stevenson. Foi quase no final da vida dele, porque o Ian Stevenson, ele começou nos anos 60 esse estudo, num departamento chamado Divisão de Estudos da Percepção, na Universidade de Virgínia. Né? São mais de 2.000, como você falou, né, Zé? 2.500 casos pesquisados a fundo. Né? E esse caso desse menino chama James Leininger. Né? É muito pitoresco, porque os pais deles eram extremamente céticos. Né? Nasceram no estado da Louisiana, né, no ano de 2000, na verdade. Na verdade, foi em maio de 2000 que começou toda a questão. Ele nasceu um pouquinho antes. Hoje o menino tem em torno de 18 anos. De 17 anos. Vai fazer 18 anos. E assim, quando ele era bebê, ele começou a ter alguns pesadelos. Né? Ele chutava e esmurrava. Era um movimento que ele fazia. Bebê, né? no berço. Até então, os pais... não é normal, é um movimento involuntário. Né? E assim foi, durante um tempo. Só que, com 2 anos, ele já começava a fazer alguns desenhos, onde ele desenhava, dos 2, 3, 4 anos, ele desenhava um barquinho, um avião e umas balinhas, tipo caindo assim, uns risquinhos. Como se ele estivesse atirando no barco e o barco atirando nele. Né? Começou assim. E uma criança de 2 anos. E ele falava acidente, homem preso, avião afundando, coisa assim. Acidente, abatido, fui abatido, tô preso, coisa assim. Com 2 anos, mal sabia falar, mas as primeiras palavras era isso. Então eles começaram, peraí, né? O que está acontecendo? De onde ele está vendo isso? Né? Da onde está tirando isso um bebê? Né?
Aí com 3 anos, continua essas recordações, esses pesadelos, né? E os desenhos que iam se aprimorando, desenhos iam avançando, né? E a mãe indagava a ele, mas que homem não consegue sair? Quem é esse homem? Ele falava, eu. Aí a mãe perguntava, mas aonde você estava? Eu estava em um avião. Né? E o que aconteceu com o seu avião? Perguntando para um bebê, ele já tinha 3 anos. Foi abatido. Quem abateu foram os japoneses. O menino respondia isso. Aí, ele falava de navio, né? Que ele ficava nesse navio, como se fosse um porta-aviões. Aí o pai começou a perguntar para ele, qual o nome desse navio? Ele falou, Natoma. O nome do navio. Você falou o primeiro nome apenas, Natoma. Na verdade, depois o pai foi pesquisar, né? Aí, Natoma, ele começou a pesquisar na internet, lá, não sei, Natoma, várias coisas, mas veio um caso. O nome de navio Natoma Bay, que participou de uma batalha em 1945. Olha aí a coisa já ficando mais complicada. Isso, né? vai Porque avançando. Uma coisa é você falando de maneira, a criança quando está falando de maneira mais aberta. Você imagina, sei lá, se tirou de algum desenho, tirou de algum... Aí começou a dar nomes, né? Nomes. Olha só. E aí, até então, não é nem o Ian Stevenson. Foi os pais da criança, né? E aí, o pai viu que tinha um navio, esse Natoma Bay, que participou da batalha Hiroshima, se não me engano, uma batalha na Segunda Guerra Mundial, no mar do Japão. Já começou a bater certas informações que a criança dava, né? E outra coisa interessante que o menino assinava os desenhos que ele fazia, ele colocava James 3. James III. O nome dele era James mesmo, do menino. Mas ele colocava esse 3. Então, isso foi tomando corpo. Aí o pai, né, pesquisando, ia ter um encontro dos veteranos de guerra que eram desse navio, ou dessa batalha. E ele foi nesse encontro, era em outro estado. Né? Olha como o pai já ficou com a pulga atrás da orelha. Isso. Né? Deixa eu ver o que tá acontecendo. E aí ele foi nesse encontro, só tinha os velhinhos lá, né, que participaram da batalha, e ele conversando com os velhinhos, teve algum piloto que vocês conheçam, quem morreu nessa batalha, né? Ele não falou nome nenhum, quem morreu nessa batalha. Aí o pessoal falou, os veteranos lá falaram assim, só teve um piloto que morreu nessa batalha, do nosso porta-aviões, foi abatido. O nome dele era James, aí falou o sobrenome, James N. Aqui eu coloquei James Houston Jr. Jr. já é uma segunda geração, talvez até fosse uma terceira geração. E ele assinava James III. James Houston Jr., que morreu em 3 de março de 1945 no mar do Japão. Aí, dos 2 aos 6 anos, o menino ficou aficionado por aviões. Ele conhecia, eles foram no museu, ele ficou parado em frente ao avião idêntico. Ele falou, esse avião é tal, um avião de treinamento, eu já pilotei esse avião. Ele falava coisas técnicas do avião super avançadas, né? Então, quer dizer, ele ia envelhecendo, ele foi passando mais informações. Aprimorando mais as informações. Muito mais informações. Aí o que o pai fez? Foi atrás de algum um parente do James Houston Jr., né? E encontrou uma irmã dele, do piloto. A única irmã viva. E o menino, chegando no local, entre as conversas, o menino falou assim, você tem o quadro que a mamãe pintou para nós? A mãe havia pintado um quadro que esta irmã, essa senhora, nem se lembrava. O quadro ficou guardado no sótão 50 anos. Aí a mulher falou assim, eu não me lembro de um quadro, mas eu vou procurar. E foram embora. Aí voltou tudo, conversaram sobre várias coisas, mas o que marcou muito foi o quadro. Aí a mulher foi no sótão, procurou e achou o quadro. Aí ela pegou, ela já era bem de idade, embalou o quadro e mandou para ele. Esse quadro
que só, eu já nem me lembrava mais, a minha mãe fez para nós 2 quadrinhos, um para ele e outro para ela, né, naquela época. Muito interessante, né? E, quer dizer, esse é o fato do quadro, o menino, sem saber, ele não, simplesmente ele não... Né? E outra coisa também interessante, ele tinha 3 bonecos, aqueles, eles chamam de Joe, o tipo Falcon, sim, comandos em ação, né? Aqueles bonequinhos. Lembro. E ele batizou, ele tinha 3 bonecos, ele batizou de Walter, Billy e Leon. Aí a mãe achou estranho aquilo, ele tinha poucos anos, 4 anos, 5 anos. Falei assim, mas por que você batizou com Walter, Billy e Leon? Eu falei assim, porque eu encontrei eles no céu. Ele respondeu assim, né? Encontrei eles no céu. Olha só. Esses 3 nomes estavam no mesmo esquadrão, né? Só que eles morreram antes do James. Morreram antes. Interessante, né? Você falou que ele encontrou os 3 no céu. São muitas informações sobre muitas, o de um menino, caso de uma criança, né? Não tem como. E outra coisa que o menino falou assim, ele chegou para o pai e falou assim, eu sabia que você seria um bom pai, né? Quando eu te escolhi, bom pai e boa mãe, bons pais, né? Quando eu escolhi vocês no Havaí. E aí o pai confidenciou que ele foi concebido no hotel, que eles estavam de férias, será lua de mel, enfim, no Havaí. Ali o James foi concebido. Olha só. Olha que interessante, pois eu sabia que isso foi uma coisa sem... Imagina, como é que a criança ia saber? Ia saber disso. Então, só que isso atormentava ele. Então o que a mãe fez? A mãe pegou um barco, assim, vamos até o local, vamos visitar o local do acidente, da batalha. Aí, para os pais isso começa a se tornar muito marcante, muito, né? É uma coisa muito impressionante. Né? Porque também via o filho padecendo, né? Sim, sim. Aí a mãe já acreditava que ele era o James Júnior terceiro, né? James Houston terceiro. Aí ela falou, olha, James, porque o filho também se chamava James, por coincidência, né? Coincidência não, né? Nada é por acaso. Falou assim, ó, foram até o local, o mar, e o local onde estariam os destroços do avião. Que o menino mesmo que indicou, foi mais ou menos por aqui. Pararam o barco, aí ela falou assim, filho, agora você vai se despedir do James. Você tem que levar a sua vida, você é ele, falou, você é ele, só que você está vivendo uma outra vida agora, né? Então você tem que se desvincular desse seu passado. Aí já admitiu que ele era o James mesmo. Você nasceu novamente em outro corpo. Então agora essa vida é sua, é independente da dele. Ele teve a vida dele, agora você terá a segunda oportunidade, né, novamente. Mas você tem que viver a sua vida. Falou que o menino jogou as flores no mar e ficou chorando compulsivamente por uns 20, 30 minutos. A partir daquele dia, cessaram-se os pesadelos, né? Só uma coisa que ele queria ser piloto. Ele falou, eu serei piloto. E até hoje, ele tem 17 anos, está se preparando para ser um piloto. Voltar a ser piloto. E aí desculpa, Não, é isso mesmo, eu já concluí. Acho que essa narrativa do Marcos, aí desse caso, realmente impressionante, mas assim, nos esclarece, né, a misericórdia de Deus, né, em apagar, né, as informações sobre as nossas vidas passadas, porque nós não teríamos condições, né, estrutura psicológica para entender, para aceitar, para trabalhar. Por exemplo, a gente vai entrar numa família, né, por exemplo, muitas vezes a gente se reúne, né, reúne novamente aqui encarnado, né, com os nossos afetos e os nossos desafetos.
e nós não teríamos estrutura psicológica, né? Você vê o caso, acho que foi muito interessante, né? Eu estava acompanhando aqui, né, a narrativa do Marcos, mas olha que sofrimento que foi. Não foi fácil até chegar nesse ponto que ele chorou e se desvinculou, né? Se desligou. Não foi fácil. E é uma coisa, vamos dizer assim, razoavelmente simples, né? Não houve ali, não houve assim, uma marca, um trauma, né? não houve um trauma, vamos dizer, um desafeto pessoa com pessoa, era um acidente, né? Na guerra, um negócio assim. Agora, e quando as coisas são muito mais, né, que, vamos dizer, os casos são muito traumáticos, e a quantidade é muito maior, por exemplo, quando ocorrem traições, furtos, assassinatos, aquelas coisas bonitas que a gente fazia lá no passado, e a gente volta para acertar a conta, e quem de nós, em sã consciência, nós aqui que já estudamos bastante, já lemos alguns livros de André Luiz, olha, quem de nós aqui em sã consciência poderia dizer que, não, eu conheço aqui tal, eu estou aqui com o meu irmão, mas na outra vida lá ele me assassinou, mas agora ele é meu amigo aqui, não sei o quê. Não existe, sabe? A gente, por isso... São fatos aí raríssimos, né, João? Então, e aí, assim, uma coisa que eu sempre, às vezes questionava, conversava lá com a dona Marta, lá no centro que eu frequentava lá em São Paulo, a gente conversava muito, e ela contava, né, explicava bem isso, eu falava assim, eu não quero saber, porque muita gente quer saber o que foi na outra vida. Eu não tenho absolutamente nenhum interesse em saber absolutamente nada de nada sobre ninguém. Porque, para quê? Porque se fosse para saber, né, eu tenho certeza que a misericórdia de Deus, né, os espíritos, nossos benfeitores, eles permitiriam. E quando é permitido, a gente fica sabendo. Sem dúvida. Né? E assim, muitas vezes a gente não tem oportunidade, né, no nosso dia a dia, na nossa postura, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, a gente não tem ali uma intuição do que a gente andou fazendo lá naquele passado distante. Não é? No íntimo tem, né? Lá você se lembra. E eu vou falar mais. Só antes de entrar nesse ponto, quantas vezes, irmãos, quem de nós nunca errou? Quem de nós nunca foi grosseiro com alguém? Lógico. Não falou algo que tenha magoado alguém? Ou fez alguma coisa da qual tenha se arrependido profundamente? E a nossa consciência nos maltrata, vocês sabem disso. Quem aqui já não fez de repente uma besteira, alguma coisa, que fala, puxa vida, eu não devia ter feito isso, não deveria ter feito assim? A nossa consciência nos maltrata, né, João? E de forma recorrente, infelizmente, nós ainda somos muito frágeis, né? Exatamente. Agora, como o João disse, imagina você reencarnado, tendo que rever tudo isso, né? Verdade. E se estamos encarnados aqui com essa nova oportunidade, para que ficar olhando para trás nesse sentido, né, João? Exatamente. E o mais importante, o João falou também aqui, quer dizer, agora, mas como nós vamos corrigir? Para isso, existem as nossas dificuldades. Todas as vezes que a gente tiver alguma dificuldade íntima, uma dificuldade que a gente sente interiormente, fala, puxa, isso aqui eu tenho mais a dificuldade, tá aí um dos motivos da reencarnação, pode acreditar, pode crer. É sim. Pode crer. Verdade. Então, a reencarnação não é só para aquilo que nós podemos também positivamente, olha, vou estudar mais, né? Vou iniciar melhor. Uma coisa que o João falou desde o início que eu acho muito bonita, né? Olha, eu adoro música, tenho uma dificuldade, mas já iniciei nesta reencarnação, né, João? Estou me preparando para a próxima. Muito bom. Eu quero começar a estudar violão também, que é uma coisa que eu gosto muito. E é engraçado que as pessoas vão olhar, né? Pô, você vai começar a estudar violão com quase 50 anos de repente. Mas como nós cremos na reencarnação, já estou preparando o meu espírito. O espírito é imortal? Para daqui, quem sabe, a 2 reencarnações eu já toque mais ou menos. Eu não digo a próxima que virá. Daqui a umas 2, quem sabe está fazendo um show aí. Sem dúvida. Olha como muda, né, mãe? Nós temos que ter essa visão, né, que é eterno, você tem o tempo que for necessário. E muitos falam assim, puxa, como eu gostaria de ter voltado um tempo atrás e corrigir o que eu fiz. Perfeito. Né? Vamos ter outra chance. Sim. Não se preocupe. Corrija a partir de agora, né? Como Jesus fala, vai, não peques mais. Vocês têm que ter a consciência que se fez errado. Ótimo, não irei mais fazer esse erro agora. Porém, você vai ter
condições de corrigir aquilo, né, João? Na próxima reencarnação. Essa é a maior justiça que se existe. É a justiça divina. Tem uma frase, acho que é do Cabe Chico uma- lá, que ele fala assim, que se não dá para fazer um novo começo, dá para fazer um novo fim. Sem dúvida. Exatamente. Daqui por diante. Frase é extremamente consoladora. Não é? Consolador. Mas é Extremamente muita consolador. verdade, né? Isso aí, né? E cabe um esclarecimento aqui, Marcos, em relação ao pecado, que eu talvez já até tenha falado aqui, mas é importante. Uhum. Quando Jesus nos diz assim, vá e não peques mais. Às vezes é uma das coisas que eu me pegar e falar, mas como não pecar mais, senhor? Como não pecar Né? mais? Ninguém é verdade. muda completamente assim, ninguém vira santo e tal. Sim. Né? Mesmo todas as pessoas que encontraram Jesus, eu ficava pensando, mas como? Eu acho que se fosse na época eu ia virar, senhor, desculpa, mas nesse ponto eu não sei se vai dar. Porque Qual o é a que Jesus está forma? falando? Jesus está falando da intenção. Intenção, exato. Porque veja, uma coisa, errar nós vamos. Mas o pecado é quando você mesmo sabendo que não deve, faz. É isso mesmo. Né? Por uma ignorância espiritual. É diferente quando você agora tem o conhecimento e faz conscientemente. Isso. Então aí nós podemos usar a velha palavra usada por nossos irmãos católicos, que é o pecado. Né? Uhum. Agora, quando você comete um erro na intenção de acertar, né? que é o equívoco, né? Que é aquela coisa você achando que está fazendo o certo, mas por ignorância, às vezes você vê que não era aquilo, há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Né? E isso até se aplica a Paulo, né? A Saulo. Perfeito. Saulo. Perfeito. Que dentro do que ele achava certo, cometeu muitas coisas erradas. Né? Exatamente. Mas era um homem justo e até Jesus Sincero, o né? convocou para o Isso, trabalho. ele estava sendo sincero com os Sincero, Nada princípios. do que ele fez Com os aos princípios. cristãos, ele fez por má intenção ou por maldade. Ele Exato. fez com sinceridade do coração. É. Ele Para defender as leis, ele né? cria que aquilo era Não, certo. o correto, era o que dizia a palavra. Né? E era um absurdo não seguir as palavras. Né? Exatamente. Dentro, Então do, ele fazia dentro com uma do que era o vontade. entendimento dele da época. Exato. Ele, E até ele hoje mesmo é acontece doutor da lei, isso. né? Exato. E tanto isso era verdade que o próprio Cristo foi ao encontro dele na estrada de Damasco para convertê-lo ao trabalho cristão É. de tão valoroso, Em função do valor dele, tão exatamente. dedicado. Dedicado, exatamente. Falando, porque este Sincero, servo fiel, é fiel, servo mas ele está equivocado, está seguindo no Exatamente. caminho contrário. Né? Olha que perfeito. Perfeito, né? Né? E Paulo é extraordinário nesse ponto, porque Sim. Paulo é ali, podemos dizer que é uma mini reencarnação, Uhum. tá certo? É? É a reencarnação ainda Ainda encarnado. É verdade. porque quando Cristo Numa vida Saulo, só Saulo, ele corrigiu. exato, porque me percebe? Porque esse é o verdadeiro sentido da reencarnação. Olha a vida de Paulo mostrando É. pra gente que não é necessário nem você reencarnar para fazer melhor Uhum. na própria vida, como diz Chico. Não é necessário Ninguém nem pode- morrer de novo. Ninguém pode voltar voltar atrás. e fazer um novo começo, né? Mas nós podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. Exatamente. É perfeito. É E aí perfeito. Paulo nos surpreende quando ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? É verdade. Na Ou hora, seja, né? né, Muito Zé? impressionante. Não espere a outra reencarnação para começar a reparar os seus erros. Comece agora e continue na próxima Sabe reencarnação. por quê, Marcos? Porque o amor tem urgência. Tem urgência, isso mesmo. E eu Zé. queria Boa. convidar aqui, Boa aproveitando, nós estamos falando dessa passagem do Saulo, né? Uhum. Ainda Saulo naquela época lá, que depois virou Paulo. Para quem não teve ainda a oportunidade de ler Paulo e Estevão, né? a vida de Paulo de Tarso, nossa, Obra leiam. extraordinária. Obra extraordinária. Quem sabe a gente faça um Melhores programa livros. somente desse livro, né? Nossa, esse Guilherme? livro dá uma Colocar na série pauta. de programas. Podemos marcar. É verdade, está os 3 anos. Dá pra ficar uns 3 anos Então, falando. olha, recomendo É a uma todos, coisa- que ele é um livro transformador. Sem dúvida. Transformador. Então, retornando a... Nós sempre estamos no tema, né? Mas Isso, retornando mais propriamente diretamente, olha só a importância, né, Marcos, como você falou, de um caso como esse. E não é um caso isolado. Já são quase 3.000 casos, pelo menos até a última pesquisa que nós fizemos, de casos assim. Com todos esses dados, com todas essas provas, com toda essa profundidade, né? Científica, né? Científico. É que tem casos que a ciência, o status quo, como falamos por aí,
eles fazem questão de virar as costas mesmo, né? Como se fosse algo menor, né? É por isso que muitos dizem, mas o espiritismo tal é de fato terceiro. Porque o status quo quem lidera aquilo dali, a parte científica que lidera os estudos do mundo não vai ficar olhando para isso. Infelizmente, isso passa batido, né? E esse, não tem interesse, né? Não tem interesse nenhum. Esse é um tipo de pesquisa, né? Mas até a gente estava até verificando aqui na revista Universo Espírita, que estava sendo distribuída lá no Paulo de Tarso, tem um capítulo que fala das crianças geniais, né? E cita alguns exemplos. Crianças que com 2, 3 anos já tinham habilidades que sequer tinham estudado, né? Ou seja, era uma herança espiritual, né? De outras encarnações. Porque é difícil explicar... Só uma coisa, Marcos, que vai até contra o que a neurociência está falando hoje. Eles estão falando, por exemplo, que para você conseguir uma habilidade ou uma nova habilidade pode levar até 10 mil horas de estudo para que o cérebro marque estes caminhos. Então, o João sabe muito bem que, por exemplo, para você tocar um instrumento, né, João? Nossa. Com excelência, às vezes pode levar alguns anos, dependendo do horário de treino que você tem. Sem dúvida. Como explicar, Marcos? Uma criança, às vezes, em tem idade, não é isso? Já tocar um piano, eu vi outro dia uma menininha, acho que ela já era um pouquinho mais velha, tinha uns 13 anos, né? Tocando uma guitarra que, pelo amor de Deus, Sim. músicos mais velhos, Sem dúvida. olhar e falar, eu não toco assim ainda. Amadeus Já nasceu... estudei um monte e nunca consegui, né? O Mozart, né? Amadeus, o Wolfgang Amadeus Mozart, nasceu em 1756. Em 1761, ou seja, com 5 anos, né? Primeira apresentação em público. Em 1769, compôs a primeira ópera completa. E ele acho que viveu 30 anos, 33 anos, se eu não me engano, né? Desencarnou super cedo. Deixou 626 composições e muitas obras-primas. Beethoven já foi concertista aos 6 anos de idade. Né? Schubert começou a compor com 10 anos de idade e deixou 500 músicas. Né? Thomas Edison, aos 10 anos, surpreendeu com invenções e experimentos. E frequentou a escola só 3 meses. 3 meses de escola. E outras todas aqui. Louis Pasteur, né? Cientista, aos 8 anos, descobriu uma fórmula prática de manipular ácidos. Quantos anos? Com 8 anos. Copérnico, aos 5 anos, conhecia e já nomeava várias estrelas. Aos 5 anos. Como se explica isso, né? Pois Então, é. esse é que dentro daquela linha lá, até a gente comentou na semana passada, né? Da busca do nosso querido Zé Irmão aqui, né? Que ele repetiu até, comentou aí em outras religiões. E eu também tinha essa dificuldade, né? Eu era católico e tal, frequentava, tinha uma certa dificuldade que o padre rezava a missa em latim, né? Um negócio meio... assim, eu não entendia bem qual que era o espírito da coisa, né? Mas eu ainda não tinha discernimento lá para questionar, né? Mas a família toda era, e se eu não fosse na missa... Não tinha escolha, né? Se eu não fosse na missa, eu não ia no clube, né? Então eu vou na missa. Mas enfim, quer dizer, mas não tinha explicação. A diferença do espiritismo, assim, que traz, né, tira o véu das palavras. E aí... Claro, João, só fazendo aqui se me permite, que é pra gente não deixar aqui uma injustiça, né? Queira ou não queira, da importância sem sombra de dúvida. Teve essa educação religiosa. Claro que teve, que teve influência no seu caráter. Sem né, sombra de dúvida. Os seus pais são abençoados, obviamente, por isso também. Sem né, sombra de dúvida, e sou muito grato. Inclusive, é uma religião super importante. Tem toda a minha família, minha irmã, um monte de gente. São pessoas maravilhosas, super corretas. Só para deixar claro, cristãos, que nós estamos... São cristãos, sem sombra de dúvida. Só que assim, tem uma quantidade de informação que ainda não tem, né? Fazer o quê? Mas assim, mas o ponto que pegava para mim, dentro daquela busca, na realidade eu quis só ressaltar a busca, que eu estava lá, tinha a minha religião, era religioso, fiz lá, frequentava. Tinha uma série de coisas que
que não esclarecia, mas tinha uma série de coisas que me, lógico, como você muito bem lembrou, Zé Irmão, direcionava, né, o caráter, né, a formação do caráter, enfim. Mas tinha uns pontos assim, e depois eu fui crescendo, estudando e tal, né, fiz engenharia, engenheiro XY, racional, aquele negócio lá, e eu não entendia, né, como é que pode, por exemplo, esse exemplo de crianças músico, que a música é uma coisa que sempre me atraiu muito, e eu ficava assim, abismado com como poderia um molequinho de 5 anos tocar piano, sair rasgando o piano, por exemplo, Beethoven dando concerto aos 6 anos de idade. Pois é. Você fala, tem alguma coisa errada aí que eu não estou sabendo, mas onde que é eu não sei, mas alguma coisa está errada, né? O cara nasceu com 3 cérebros lá dentro, tem alguma coisa Crianças errada. geniais, né? Temos que, numa época que não tinha tanta informação. Não tinha, nada, exatamente, só exatamente. ali, tudo, né? Então, assim, a gente questionava. E aí foi quando, né, você falou, né, teve, aí, vamos dizer, com o Espiritismo, na hora que começou a falar, a hora que eu fui lá, assistir lá um estudo do Livro dos Espíritos, né, quando pergunta e resposta, eu falei, nossa, é isso. Tá aqui. Mas para mim foi assim, na hora, caiu um monte de ficha, na hora, assim, eu falei, nossa, é aqui que está a resposta desse negócio. Uma amiga minha que me convidou, fui lá, até comentei outro dia, né? E assim, e realmente aí esclarece, fala, aí sim, o cara já tem que pelo menos 10 mil horas para se preparar para ser um exímio. Já está batendo, já faz tempo. O cara já está treinando, tem umas, não sei quantas vidas aí. Não, já vem nesse aspecto, vem pronto. Tá Vem pronto. Vem com a matriz treinada. Quem duvida que Michelangelo não é um espírito que veio pronto, né? Porque ele logo no princípio do aprendizado dele com o mestre, ele o superou. Sem dúvida. Da Vinci é a mesma coisa. Da Vinci, um gênio em vários segmentos. Era um excelente pintor, né? Era um inventor. Exato. E além de ter um Projetista, estudo da anatomia humana perfeita, né? Interna e externa, né? Dissecava corpos para poder estudar órgãos, desenhou isso, projetista, né? Brilhante, entre outras coisas, né? Antecipou o futuro da humanidade, antecipou muitas coisas da humanidade, né? E aqui até na revista diz, né, que tem um biógrafo, inclusive, do Da Vinci, que ele diz assim, esse biógrafo é o Giorgio Vasari, biógrafo de Da Vinci. É um dos mais antigos, ele é biógrafo de vários pintores. Isso, de vários pintores, isso mesmo. Ele fala assim, de tempos em tempos, o céu envia alguém que não é apenas humano, mas também divino, de modo que, através de seu espírito e da superioridade de sua inteligência, possamos atingir o céu, né? Talvez ele tenha exagerado um pouquinho, né? Exagerado no seguinte, o céu manda a pessoa... Normalmente vem missionários mesmo. Sem dúvida. Né? Vem muitos missionários, né? Não, mas é o que o Da Vinci fez na época dele. Hoje, se você vê alguns quadros do Da Vinci e as criações do Da Vinci, já é extraordinário. Já é extraordinário. Agora você imagina numa época que se andava de camelo, cavalo, e o cara começar a fazer umas coisas daquela, né? Assim como Mozart também, com 5 anos. Porque aí que tá um ponto. Você pode até, a ciência pode até falar assim, não, mas o pai dele forçava ele a treinar, tal. Muito bem, uma coisa é você forçar uma criança mesmo, à base de chicote, a estudar o piano. Outra coisa é a qualidade da composição. Sem sombra de dúvida. Ainda mais quando você pega a raiva ou o temor daquilo, o que você vai fazer? É pior aí. O que Mozart trazia ali é de uma sensibilidade extraordinária. Sem sombra de dúvida. Quem que escuta aquilo e não acha que ele é tomado por algo divino? Que é belíssimo. É muito sublime, né? Tudo. É inacreditável, né, João? Ele, Bach, Beethoven. Handel. É de uma qualidade. Todos Quantos eles já grandes inspiraram com as músicas? Da mesma forma Da Vinci, né? Hoje, pra gente, a gente olha pra arte e acha que tudo é a mesma coisa. Mas Da Vinci inovou com o esfumato, né? E aquele caso do escritor Verdi, qual é o nome do escritor? Agora me fugiu agora. O 20 mil léguas submarinas, enfim. Eu peço perdão. Ele antecipou o futuro em muitas coisas que ele já escrevia, viagem à lua, uma bala de
antecipou pela ciência as histórias. Ele nunca foi cientista, mas o que ele via, a cabeça dele pensava de uma tal forma que ele, submarino nuclear, viagem à Lua, viagem ao centro da Terra, tudo isso ele pensou nessas histórias, né? Me ocorreu, eu esqueci o nome do escritor de 20 mil léguas submarinas. Viagem ao centro da Terra, Então, não era um cientista, ele era um escritor. E esses grandes autores, mestres da música, da pintura? Júlio Verne, um gênio. João? Não, pode falar. O Guilherme até passou aqui um dado importante para mim, que a gente ia falar sobre as crianças prodígios que nós estamos falando, e tem até um superdotado, que é Akirit Jasval, o nome dele. Não sei se é assim que fala, mas me perdoem se não estiver totalmente correto. Que olha que extraordinário. Diz que ele começou a falar aos 10 meses de idade. 10 meses, antes de 1 ano. E aos 2 anos de idade ele começou a escrever e a ler apenas olhando a página dos livros. Como que você explica isso? Nem hoje a ciência, na neurociência, consegue explicar algo dessa forma, né? Você vê que... Então, tem algo aí, né? Como diria alguém, né? Tem algo aí, e algo extraordinário, que deve ser, de fato, estudado e observado com mais atenção, né? Com mais atenção, que é importante. Vamos encerrar, Marcos, né? Voou, né? Voou, passou muito rápido. O assunto é muito bom, né, João? Muito envolvente. Envolvente, a gente... Mas às vezes eu acho que a gente está chegando ao fim, né? Porque a gente vai entendendo. Está chegando ao fim do nosso programa, né, João? Igual a gente estava falando. Se for ver, não encerramos. Na realidade, é aquela história. Ainda bem que a gente tem eternidade para falar sobre esse assunto. Não, e se a gente for ver bem, nós falamos das passagens, a reencarnação no Novo Testamento, que tem vários, das passagens bíblicas, né, onde Jesus, né, são vários temas, o tema do Nicodemos, né, Zé muito Irmão. Gostoso, né? Muito gostoso. Realmente é muito bom. Mas chegamos aí então ao fim do programa de hoje. O Guilherme, Zé Irmão, o João, eu gostaria de agradecer a todos aí que estão nos ouvindo ou que nos ouvirão, né, no podcast, no YouTube, né? Nosso programa será gravado e poderá ser ouvido posteriormente. É só procurar lá CEPT Vinhedo. CEPT Vinhedo no YouTube. Tem todos os programas passados, enfim. Mas estará lá esse programa. Então, eu mando um abraço a todos os ouvintes, aos meus queridos familiares, né? A minha mãe querida, que está em Alfenas. Vamos lá, mãe, força. E todos aí, minha esposa, minhas filhas, que tenhamos uma semana com muita luz, com muita paz. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, até sexta-feira. João, as suas despedidas finais, irmão, Guilherme. Boa noite a todos, ouvintes queridos, nossos amigos aqui presentes. Foi um prazer enorme, é sempre muito bom participar. E que Jesus nos ilumine a todos. Fiquem com Deus. Meus queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês, que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre louvado e que amanhã o sol possa acariciar suave a sua face, se caso vir uma garoa que possa cair tranquila sobre as suas costas e que o Pai possa sustentar todos vocês na palma de sua mão. Um grande beijo e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. E falando em pai, que no domingo todos os pais sejam lembrados. Um feliz Dia dos Pais a todos. E para quem está nos ouvindo hoje, ainda sexta-feira, hoje é o dia do advogado, né? Então, feliz Dia dos advogados. Nossa, que bom.